E aí, meus irmãos, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Queridos, queria passar para vocês o meu devocional sobre Mateus 22, 23 e 24. Fechou? Bom, Mateus 22, eu acho que aqui a gente pode caracterizar esse capítulo líderes religiosos. Nos últimos capítulos a gente tem lido, e eu até comentei sobre isso, que esses líderes, esses fariseus, como são chamados, eles estão se mostrando uma grande oposição de Jesus. Eles estão se mostrando pessoas assim que estão muito contra Jesus, o extremo oposto de Jesus. Não porque eles acreditam em coisas diferentes, mas porque às vezes inveja, às vezes ciúmes, às vezes não entendendo, sabe? Então, creio que essas pessoas elas vão ser importantes, como têm sido importantes. Porque esse capítulo em especial, Mateus 22, ele é caracterizado por questionamentos intelectuais da parte dessas pessoas, sabe? Como eu penso o seguinte, a violência dessas pessoas, desses fariseus, desses líderes religiosos, ela não está no âmbito físico, no sentido dele chegar e começar a agredir alguém, bater, dar porrada em alguém. Não, mas está no sentido intelectual, ou seja, ele faz perguntas, ele tem questionamentos, ele tem ideias divergentes e ele vai te fazer alguma armadilha em alguma pergunta para você escorregar. Entende? Então, no âmbito intelectual, essas pessoas elas são tiranas. Elas tentam pegar Jesus de qualquer forma. E aqui a gente consegue listar 3 questionamentos que eles fazem. Nós vemos que eles perguntam a Jesus sobre pagamento de impostos, eles perguntam para Jesus sobre ressurreição e depois ainda perguntam a Jesus sobre qual é o grande mandamento. E assim, é muito interessante isso, porque a cada pergunta que eles fazem, Jesus ele tem uma resposta sábia, uma resposta inteligente, sabe? Uma resposta de quem realmente sabe o que dizer, sabe? Não está ali à toa, do nada. E é muito louco que logo no final do capítulo, nós vemos Jesus ele contrapondo as perguntas. Jesus ele vem, ele para e fala, não, então é o seguinte, então toma. Aí ele faz um outro questionamento. O questionamento que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Entende? E eles falam que é de Davi, enfim, mas olha só Jesus, ele contrapondo essa ideia, né? O vilão da história, que na verdade a gente vai descobrir que não é especificamente os fariseus, mas sim o pecado. Mas os fariseus estão ajudando muito. Gente, é isso. Mateus 22 eu achei muito interessante por causa disso. Foi o que mais me pegou. Foi essa questão dos líderes religiosos se tornando uma oposição muito ardente, né, em cima de Jesus, em cima do ministério de Jesus. Aí nós vemos aqui em Mateus 23, continua sendo um tópico muito relevante, os líderes religiosos. Por quê? Jesus agora, ele está meio que falando sobre algumas questões sobre os líderes religiosos. Eu tenho algumas anotações aqui, vocês vão me ver lendo, ok? Mas Jesus ele começa a dar orientação, alertar as pessoas sobre os líderes religiosos, sabe? Sobre os fariseus, sobre esses falsos mestres. Então ele dá esse alerta, né? E depois condena. Depois de condenar ele, aí Jesus fala, ó, eu paro por aqui. Que é no versículo 39. Versículo 39 a gente vê. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus ele está falando, olha, encerrei. Jesus, ele após dar esse alerta, né, ele alertar sobre os líderes religiosos e depois condenar eles, chamar eles de hipócritas, no sentido de vocês querem que as pessoas façam, né, sigam muitas leis, mas vocês mesmos não seguem leis. Vocês imputam nas pessoas coisas, fardos difíceis de carregar, mas vocês mesmos não seguem esses fardos, não carregam isso, sabe? E Jesus, ele depois de dar esses últimos alertas, ele finaliza o seu ministério publicamente, sabe? Então nós não vamos mais ver Jesus curando as pessoas, nós não vamos mais ver Jesus falando em público. No versículo 39 finaliza isso. Finaliza isso. E a gente já pode esperar, talvez, o pior. A gente já pode esperar o ápice do evangelho se concluindo aqui. Em Mateus 24, Jesus ele ensina no Monte das Oliveiras. Jesus ele ensina para os seus discípulos. Tá? E ele fala muito sobre o futuro. Né, sobre o futuro, sobre o fim que vai vir. No caso, o Apocalipse. Jesus está falando sobre isso. Sabe? E ele fala dessa forma, mas de uma forma que ele nunca tinha falado antes.
Porque ele não tinha falado do seu retorno. E em Mateus 24 ele fala. Mateus 24 ele fala sobre o fim, mas ele fala sobre esperança, que é o seu retorno, que é quando ele vai voltar, sabe? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha aí, Jesus, ele dando um background para o seu retorno. Isso é muito louco, isso eu acho muito legal, né? E também a gente vê uma comparação com o dilúvio, né? Que eu achei muito interessante também, que eu até anotei pra gente falar. A comparação com o dilúvio, né? A gente sabe da história de Noé, que Noé, ele falava com as pessoas que ia vir um grande dilúvio, apesar de na terra não chover tinha muito tempo. E as pessoas não acreditavam em Noé. Não acreditavam em Noé. Até o dia que Noé fechou a arca, né? Noé não, né? Deus fechou a porta da arca e o dilúvio começou a acontecer. E aí, como é que faz? Aí as pessoas que não acreditaram, elas morreram, né? E é exatamente isso com Jesus. As pessoas que não acreditaram em Jesus, elas vão morrer. Elas estão condenadas ao inferno. Tanto que lá em Mateus 23, vou retornar um pouco, aqui no versículo 33, nós vemos serpentes, raças de víboras, é, como escapareis da condenação do inferno? Aqui Jesus está falando exatamente para os fariseus, para os falsos mestres. Está falando sobre isso no sentido de que eles não se arrependem. Porque eles são tão hipócritas, eles estão tão lotados de supremacia em cima do povo, que eles não se arrependem. Se eles não se arrependem, eles não conhecem Jesus. Então eles não ouviram Noé. Eles não ouviram Noé falando sobre a arca. Eles não ouviram sobre o dilúvio. Então eles não vão acreditar. E então Jesus ele questiona como vocês vão escapar do inferno. Olha que louco. Isso é muito louco. Porque eles não acreditam em Jesus. É isso, Mateus 22, 23, 24, meus irmãos. Tô achando muito interessante, a gente está perto do fim. Estamos perto do fim de Mateus, ou seja, estamos perto também da crucificação de Jesus. Né? Estamos perto da crucificação de Jesus, que é o ápice do Evangelho, que é a conclusão da missão de Jesus na Terra. Né? Mas é isso, nos próximos capítulos a gente vai se falando, nós vamos ver mais aqui pra frente, agora é 25, né, 26, 27, a gente vai ver, vai ficar faltando só Mateus 28 pra gente finalizar, tá bom? Queridos, é isso, vocês fiquem com Deus, beleza? Tamo junto.